mais de 70% dos aposentados e pensionistas recebem apenas um salário mínimo. Em abril, o projeto de lei do Executivo aumentou o mínimo para R$ 415. Uma emenda do Senado pode estender o reajuste do mínimo a todos os benefícios pagos pelo INSS e beneficiar aposentados e pensionistas. A emenda foi aprovada pela Comissão Especial do Salário Mínimo, mas o governo negocia um acordo aqui na Câmara sobre a política de reajuste para aposentados. A área econômica é contra a emenda do Senado. Está aqui no Palavra Aberta um deputado que integra a Comissão Especial sobre esse tema, o deputado Fernando de Fabinho, do Democratas da Bahia. Muito obrigada pela presença, deputado, aqui no Palavra Aberta. Estar aqui com você. Bom, deputado, o presidente Lula já disse que é contra, que veta qualquer tipo de projeto com esses moldes, né, que atrelha ao salário mínimo o aumento dos pensionistas. Existe possibilidade de acordo? Olha, veja bem, para ser justo, deveria o presidente ficar satisfeito com isso que está acontecendo. Porque nós já tivemos a oportunidade no ano anterior também de aprovar esse reajuste extensivo aos aposentados e pensionistas, e o presidente vetou. Vetou, mandou novamente, e a Casa teve que aprovar outra medida provisória para que se tivesse realmente essa desvinculação. É uma desvinculação perversa. São aqueles que contribuíram para a economia desse país durante 30, 35 anos de contribuição. Pessoas que chegaram a se aposentar com 3, 4, 5 salários mínimos, 10 salários mínimos, e hoje recebe 1, 2 salários mínimos. Você vê que 70% dos aposentados e pensionistas estão recebendo um salário mínimo. Como não deve ser justo você receber 10% de reajuste no mínimo e o pensionista receber apenas 5%. Então, ou a cada mês ele diminui aquele que está recebendo acima do salário mínimo, ele vai vendo o salário dele sendo diminuído para chegar no mínimo, porque não chega inferior ao mínimo porque a lei não permite. Então eu acho que o presidente Lula, que é um homem tão democrático, que sempre lutou pelos trabalhadores, que sempre buscou, acima de tudo, ajudar aqueles que mais precisam, é a hora de ajudar os pensionistas e os aposentados do país. Bom, o governo diz que não tem dinheiro para pagar esses reajustes, o senhor contesta, né? Eu contesto. Você vê que o governo tem muito dinheiro. Um programa social gigante como o Bolsa Família está aí sendo muito bem pago pelo governo, inclusive agora com mais reajustes. Então o governo está a cada mês quebrando recorde de arrecadação. A própria Previdência é superavitária. A própria Anfip, por exemplo, que são a Associação dos Auditores Fiscais, diz que nós temos muito dinheiro, a Seguridade tem muito dinheiro. Ou seja, a Previdência desse país foi quem sempre bancou o desenvolvimento. Onde o governo deveria bancar o social é que está bancando o governo nos seus projetos de desenvolvimento econômico. Então isso não é justo para que os aposentados e pensionistas banquem essa conta por conta apenas de uma vontade política do governo. Bom, deputado, quantos seriam beneficiados por essa fórmula de atrelar o reajuste ao salário mínimo? Olha, seriam 25 milhões de brasileiros que são aposentados, que são pensionistas e que necessitam. Pra você ter uma ideia, aposentados e pensionistas hoje recebe mensalmente dos cofres do governo 17 bilhões. Quer dizer, 60% dos municípios do Brasil, que dá em torno de 3 mil e poucos municípios, recebe inferior o seu FPM, aquilo que o governo contribui com aposentados e pensionistas. Ou seja, a salvação econômica desses pequenos municípios brasileiros são os aposentados e pensionistas. Se essas pessoas tiverem seu salário reajustado com no mínimo aquilo que é reajustado o salário mínimo, nós vamos ter uma economia maior. Essas pessoas vão adquirir mais bens, vão viver melhor, vão ter mais qualidade de vida e o governo vai arrecadar mais impostos. Esse é o raciocínio que tem que ser feito. Mas o governo não quer mesmo que seja essa a fórmula aprovada. Existe está acenando com uma outra possibilidade, que seria dar um aumento real de salário para segurados que recebam mais de 3 salários mínimos. O senhor acredita que pode haver um caminho interessante nessa conversa? Olha, veja bem, entre o governo afirmar que se for votado da forma como está o projeto, ele vai vetar,
e ele quer apresentar algo que possa realmente melhorar, principalmente para os pensionistas que recebem mais do que um salário mínimo. Aqueles que têm um salário mínimo, paciência, já está no salário mínimo. Mas aqueles que se aposentaram com 5 salários, que hoje já estão com 4, que daqui a mais alguns dias vão estar com 3, depois vão estar com 2, vão chegar ao mínimo, é importante que se haja um mecanismo de correção. O mecanismo de correção que nós entendemos, que a Casa entende, não só pela primeira vez, já é a segunda vez que nós aprovamos isso, o senador Paulo Paim é do PT, da base do governo, do partido do governo. Inclusive conseguiu aprovar isso lá no Senado, veio para aqui e nós aprovamos na comissão. Eu acho que o presidente Lula poderia ser mais sensível a essa questão e permitir que isso acontecesse, porque não vai dar nenhum prejuízo ao governo. O governo tem recursos para poder atender aos pensionistas e aposentados e ele vai ter esse retorno com os impostos que vão arrecadar no consumo desses 25 milhões de brasileiros que precisam ter esses seus salários corrigidos de forma correta. Muda alguma coisa essa modificação no Ministério da Previdência, a saída do ministro Marinho e a entrada do ministro José Pimentel? Muda um pouco o cenário para o debate sobre esse tema, não? Olha, veja bem, muda, né? Nós estamos saindo aí exatamente de um sindicalista, vai agora para um parlamentar, homem que já teve a oportunidade aqui na casa de participar de grandes comissões, de grandes projetos, discussão e relatoria de vários projetos importantes do governo, homem de confiança do governo, e eu espero que lá chegando ele possa analisar pelo lado que ele sempre teve aqui, do bom legislador, daquele que estava sempre votando nos projetos importantes para o povo. Nós estamos aqui, não é contra o presidente Lula, nós estamos aqui contra todos aqueles projetos que prejudicam a população como esse. Eu não posso votar a favor de um projeto que prejudica o aposentado e o pensionista. Homens e mulheres que contribuíram para que essa nação pudesse ser a potência que é hoje. Então, 35 anos de vida dedicada, trabalhando, contribuindo, às vezes, para que no final da sua vida, na sua aposentadoria, ele pudesse receber seus 10 salários mínimos e que dentro de pouco tempo ele está com salário mínimo. Isso não é justo com essas pessoas que contribuíram. Então, não é votar contra o Lula, é votar, não é fazer aquela oposição demagógica, aquela oposição ranheta que você realmente quer simplesmente votar contra aqueles projetos. Isso é um projeto que o presidente deveria deixar realmente o parlamento sinalizar, aprovar e ele sancionar. Isso seria o correto. Deputado, e o fator previdenciário? Esse projeto que estende o reajuste a todos os aposentados por meio do salário mínimo, também acaba com um fator previdenciário, que é aí uma espécie de redutor, né, dos benefícios que o governo introduziu e que acaba retardando um pouco os pedidos de aposentadoria. Qual é o posicionamento do Democratas em relação a fator previdenciário? É o fator previdenciário. Nós estamos aqui exatamente para poder ajudar o governo. Se precisa fazer alguma modificação, se o governo pode, através da própria Previdência, encontrar o equilíbrio para que isso não venha prejudicar o andamento da Previdência, não venha prejudicar aqueles que estão pedindo a sua aposentadoria, isso é algo fácil de se resolver. Esta casa e o governo, quando quer, resolve tudo. Só precisa de bom senso e vontade política para poder fazer acontecer e atender a expectativa dessas pessoas que tanto contribuíram para o desenvolvimento do país. Deputado, o novo ministro, José Pimentel, diz que é contra qualquer reforma da Previdência que torne mais rigoroso, mais difícil a aposentadoria no país, a contribuição pela aposentadoria no país. Que tipo de reforma da Previdência o Democratas hoje defende? Olha, veja bem, nós precisamos ter aposentadorias corretas. Nós temos que apenas procurar fiscalizar melhor, punir mais aqueles que estão aí utilizando-se exatamente da Previdência, criando mecanismos ilegais para que se possa realmente tirar dinheiro, prejudicar exatamente os aposentados, aqueles que contribuíram. Nós precisamos ter critérios, como já existem critérios, exigir mais fiscalização nessas aposentadorias, mas não adianta você tornar isso tão rigoroso para que não permita ao cidadão, depois de tantos anos de trabalho, não conseguir se aposentar. Nós precisamos aposentar todos aqueles que contribuíram. O que nós precisamos é fiscalizar mais, a Previdência cobrar mais aqueles que estão com débito com a Previdência, fazer contribuir de forma coerente, justa, dentro daquilo que determina a lei. Isso sim é o que nós precisamos continuar fazendo. Eu estou a favor do ministro. O ministro sabe que o que ele tem nas mãos é exatamente o suficiente para que ele possa aposentar pessoas e para que ele possa realmente buscar os recursos que a Previdência tem direito junto à economia brasileira. Agora, não podemos permitir que, infelizmente, os maldosos, aqueles que utilizam dos subterfúgios para poder sugar da Previdência e dar prejuízo, que esta Previdência tem sofrido muito com isso.
Ok, deputado Fernando Fabim, muito obrigada pela entrevista aqui ao Palavra Aberta. Eu agradeço a oportunidade e vamos torcer para que o presidente Lula seja sensível e sancione aquilo que esta casa vai aprovar. Eu não acredito que nenhum deputado tenha coragem de votar contra os aposentados e pensionistas. Não votarei. Muito obrigada, deputado. Às suas ordens. Obrigada a vocês de casa. Até o próximo Palavra Aberta. Tchau.